para exaltarmos e glorificarmos aquele cujo nome está acima de todo nome, estamos de volta, pela infinita misericórdia de Deus, para levar a você, meu irmãozinho, a você, meu amigo, a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde quer que você esteja neste momento, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado de todo o coração. No entanto, se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento e inscreva-se. Vai ser muito bom para a propagação do nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, é importantíssimo o seu like. Dê aquela apertadinha no sininho e também não esqueça de fazer o seu comentário. Amém? Glória a Deus, está tudo certinho, então agora prepare-se, porque Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Agora preste atenção no tema da mensagem de hoje. O tempo do juízo está determinado. Você ouviu bem? É este mesmo tema, pastora? O dia do juízo está determinado. Pois é, o dia. Falei o tempo, né? É o dia. O dia do juízo está determinado. Por quem? Aguarde um pouquinho, porque a palavra de Deus vai revelar tudo para você. Fique conosco até o final deste vídeo. Pastora Sara, agora é com você para a leitura da infalível palavra de Deus em Atos capítulo 17, a partir do versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, meus amigos, o tema da mensagem, só o tema, já chama a atenção de todos nós. Então, nós destacamos aqui para a melhor compreensão do texto em apreço, os 3 versículos. E vamos para o primeiro versículo do texto, pastora. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Pois é, amigos, este versículo, que é o versículo 30 do texto bíblico, que já foi lido, através dele o Espírito Santo falou e continua falando através do grande discurso que foi proferido pelo apóstolo Paulo lá no Areópago, em Atenas, que era a capital da Grécia naquele tempo, que continua sendo até o dia de hoje a mesma cidade de Atenas, continua sendo a capital do país chamado Grécia, que foi o terceiro império depois do Império da Babilônia. Primeiro a Babilônia, na Antiguidade, depois o Império Medo-Persa e depois o Império Grego. Muito bem. Então, no discurso, já preguei aqui no texto, no vídeo anterior, digo melhor, sobre esse discurso de Paulo. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração para eu continuar meditando no texto. E aí veio o tema, que Deus já determinou o dia do juízo, já está determinado. Bem, mas aqui o versículo 30 diz que Deus não tendo em conta o tempo da ignorância. Vamos pensar um pouquinho nesta declaração. Sabe o que significa isso? Eu passei um tempo
para entender melhor por que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar desta forma, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu pensei na minha vida, porque se Deus levasse em conta o tempo em que eu passei fazendo o que não era para ser feito, durante 24 anos da minha vida, eu não estaria aqui hoje. É por isso que a Bíblia diz que Deus é longânimo. Deus é longânimo. O Salmo 103 diz que Ele não nos trata segundo as nossas transgressões. Porque se Deus, amigo, fosse nos tratar, fosse agir conosco segundo os nossos pecados, não sobraria ninguém. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, amigo. A própria Bíblia também nos afirma em Isaías 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, o nosso Criador. Então, amigo, Deus, ainda que se Ele quisesse, Ele nos exterminaria, mas Ele usa de misericórdia. Tem usado misericórdia comigo e com você também. Pense nisso. A mensagem de hoje é para a gente pensar. O nosso dever é alertar, é mostrar, olha, isso aqui está errado. Mas você tem que pensar e decidir o que é que você quer na sua vida, ou da sua vida. Então Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele nos dá a chance. Como Ele deu para mim, Ele está dando para você agora. Pense bem. Porque vai chegar um tempo que Ele vai dizer, ó, meu filho, parou para ti. Para muitos, Ele já disse. Eu estava pensando na vida de um amigo meu que ontem perdeu a vida. Ele teve a chance dele. Teve muita chance. Não aproveitou, não estou aqui julgando ele, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas ele teve o tempo. É por isso que nós hoje estamos falando que o tempo do juízo, o dia do juízo já está determinado. Para muitos este dia já chegou, porque a própria Bíblia nos afirma na carta aos Romanos, no capítulo 9, versículo 27 em diante, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não existe reencarnação, não. Morreu, meu amigo, acabou. Não tem mais chance de salvação. Após a morte está aqui. Hebreus 9, 27, eu repito. Depois da morte segue-se o juízo. Quando a pessoa passa para a eternidade, quando a pessoa dá o último suspiro, pronto. Suspirou pela última vez, vai dar de cara ou com Deus no paraíso ou com o diabo lá no inferno. É o que a Bíblia diz. Então, o primeiro juízo acontece exatamente na hora em que a pessoa morre. Não brinque com Deus. Por isso, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas Ele está anunciando aos homens em todo o tempo e em todo lugar que se arrependam. Arrependam-se enquanto é tempo. Pense nisso. Enquanto você está vivo hoje, arrependa-se. Arrependa-se e peça perdão para Deus, que Ele é riquíssimo em perdoar. Versículo 31 agora, pastora Sara. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Que revelação poderosa Deus nos deixou através do apóstolo Paulo naquele dia lá em Atenas. Por isso que o que está registrado na Bíblia, meu prezado amigo, é para o nosso conhecimento, é para nós meditarmos, é para nós pensarmos e tomarmos a nossa decisão. Está aqui. É muito claro o texto. Leia a primeira parte do versículo, pastora, só a primeira parte. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Obrigado. Olha aí.
portanto, está determinado. Tema da mensagem. O dia do juízo já está determinado. Então, já está determinado um dia. Porque não é o dia. Sabe por quê, amigo? Se eu soubesse o dia que eu vou morrer, quando fosse chegando bem pertinho, né? Já pensou o desespero? Eu vou morrer hoje. Está marcado, Deus marcou o dia ali, já está escrito. Então, nós estaríamos ou ficaríamos todos apavorados, porque ninguém quer morrer, não é verdade? Pois é, por isso que Deus deu para o homem vida eterna. Ou com Deus, o homem escolhe. Se ele quer passar a vida eterna com Deus ou sem Deus. Isso é a escolha sua. Pense nisso. Pois é, então Deus, amigo, já determinou um dia. Por que um dia e não o dia? Um dia exatamente. Ele já sabe. Ele já determinou. Quando você lê Eclesiastes, capítulo 3, logo no versículo 1, lá está escrito que para tudo há um tempo determinado. E quem é que determina este tempo é Deus, porque Ele é Senhor de tudo, inclusive do tempo. Há tempo, olha só, há tempo para todo propósito embaixo do céu, amigo. Há tempo. E este tempo está determinado por Deus. Os propósitos de Deus estão todos determinados por Ele. O tempo da minha existência e da sua está determinado. Pastora, eu sei que você tem bastante habilidade na Bíblia. Corra rapidamente lá em Jó, capítulo 14, versículo 5, enquanto eu termino aqui a meditação deste versículo 32 do Jó texto. 14. Jó 14, 5. Quando tiver ok, me avisa. Ok. Já? Então, a pastora Sara vai ler livro de Jó, capítulo 14, versículo 5. Preste atenção e pense muito bem. Visto que os seus dias estão determinados. Estão o quê, pastora? Determinados. Determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Está ou não está tudo determinado? Está. Está determinado. Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos o dia porque Deus não nos deu este poder. Deus não nos deu esta bênção, este direito de nós sabermos o dia de amanhã. Eu não sei nem se eu vou terminar o dia de hoje. Deus sabe. Quanto mais o dia de amanhã, depois de amanhã, até o final do ano, quem é que sabe? Ninguém sabe, só Ele, Deus. Porque Ele é Deus. Você está entendendo, amigo? Você está compreendendo o que Deus está falando através desta mensagem? Pastora Sara também diz que Ele já determinou um dia que Ele vai julgar o mundo. Agora preste bem atenção. Com o que, pastora? Com justiça. Com justiça. Atenção, Brasil. Deus julgará o mundo com justiça, não é com injustiça, não. O que está acontecendo no nosso país, todo mundo está sabendo. A grande injustiça que está acontecendo em nosso país. E está aqui a Bíblia. Estou aqui meditando na palavra, para que você medite, para que você pense. Deus vai julgar o mundo com justiça. Por que com justiça? Porque Deus sabe de tudo. Os olhos de Deus estão em toda parte. Estão lá em Brasília. Estão em Belém do Pará. Estão lá no Japão, lá na China, lá na Índia, lá na Austrália, nos Estados Unidos. Ele está vendo tudo que está sendo feito às escondidas. Por isso ele é justo. Nos porões da política brasileira, os olhos de Deus estão fitos. Preste bem atenção. Ele julgará o mundo com justiça. E fechando a mensagem, pastora, o versículo 33. 2. 32, a parte C do versículo.
E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Pois é, então o apóstolo Paulo falou que Deus, a certeza que ele estava nos dando que o dia do juízo já está determinado, e que quem é que vai exercer este juízo? Jesus, que veio a este mundo como servo sofredor, morreu lá na cruz, mas ele virá brevemente como juiz. É ele quem vai julgar a humanidade. Por isso, o texto diz que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque se ele tivesse ainda morto, pregado em uma cruz, como é que morto vai julgar alguém? Não é verdade? Então Jesus vai julgar porque ele está vivo e brevemente ele vai voltar. Agora sim. Então, quando Paulo falou em ressurreição, os estoicos, os grandes cientistas da época, filósofos, homens de alto conhecimento, pediram para ir embora porque os atenienses naquele tempo, Atenas era a capital da sabedoria do mundo naquele tempo, da ciência, da filosofia. Então eles não aceitavam falar em ressurreição, porque para eles, porque quase todo filósofo é materialista. Quase, não estou dizendo todos, mas quase todo filósofo, quase todo intelectual, ele é materialista. Ele não acredita em Deus, para ele a morte acaba com tudo. Então, quando Paulo disse que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele disse: olha, Paulo, esse assunto de ressurreição a gente vai falar outro dia. E foram embora. A mesma coisa está acontecendo hoje. Quando a gente fala que Jesus ressuscitou, que Jesus subiu aos céus e que brevemente ele vai voltar para arrebatar a igreja, um povo que deu crédito à pregação da sua infalível palavra, alguém diz: olha, esse camarada aí está maluco, está doido. Então, amigo, a história se repete. Mas o projeto Ir de Pregar existe exatamente para que você tenha pleno conhecimento da verdade. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Agora eu quero orar por você, que ouviu esta mensagem. Tenho certeza que o Espírito Santo tocou em você e que você vai pensar muito bem no que você ouviu. Porque eu tenho certeza que você não vai querer ser pego de surpresa, porque o dia já está determinado. Pode ser hoje, pode ser amanhã, nós não sabemos. Mas o Deus, Criador do universo, ele sabe o dia do juízo, porque foi ele quem determinou. Eu quero orar por você agora, que quer estar pronto para o dia do juízo. Então prepare-se hoje, agora, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a um segundo. Pense nisso e ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram esta palavra, esta mensagem, e que querem estar preparadas para o dia do juízo, que começa exatamente na hora da morte de cada ser humano. Para esta pessoa que está querendo estar preparado, não é para se preparar, mas é para estar preparado, Paizinho, a pessoa precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Pai, então eu te apresento todas estas pessoas que estão arrependidas, que foram tocadas pela tua palavra, pelo teu santo evangelho. Perdoa todas elas, escreve os seus nomes no livro da vida, que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém e amém. Agora nós vamos orar pelos pedidos de oração que estão aqui nesta tacinha da bênção. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas cujos nomes estão aqui nesta taça. Vários pedidos de oração. O Senhor os conhece. Pai, em nome de Jesus, libera a bênção da cura para os que estão doentes. A bênção da libertação para os que estão oprimidos por Satanás. Libera a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo. Faz isto para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, assim seja. Amém. Amigos, final de mais um vídeo.
Que Deus abençoe a todos vocês. Eu os espero em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e que já determinou o dia do juízo, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia!